Amigos e amigas, você que acessa o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel, o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com e também a rede social facebook.com/. Paulo Maciel da Rádio, mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel, um noticiário resumido com notícias atualizadas para você. Estamos na terça-feira, dia 3 de março de 2020. De imediato, deixa eu falar para você, me permita falar para você alguns indicadores da nossa economia. Eu gosto de iniciar esse noticiário falando de alguns indicadores. Vamos lá, então. Olha, a inflação dos últimos 12 meses, segundo o índice captado, utilizado pelo Banco Central do Brasil, 4,19%. Portanto, uma inflação civilizada. De um ano, 4,12%, segundo a divulgação feita pelo Banco Central, no dia 7 de fevereiro de 2020, 4,19%. A Selic, a taxa básica de juros, taxa Selic, ela é definida pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central. Foi definida esta atual no dia 5 de fevereiro de 2020. 4,25% é a menor taxa da história. O salário mínimo em vigor vale R$ 1.045. O cálculo por hora dá R$ 4,75 e por dia R$ 34,83. Informações econômicas para você, meu amigo, minha amiga, que acessa o Web Jornal do Paulo Maciel desta terça-feira, 3 de março de 2020. Olha, outro dado positivo, a balança comercial tem superávit na terceira semana de fevereiro de 2020. A balança comercial brasileira apresentou, na terceira semana de fevereiro, segundo a Agência Brasil, superávit de 520 milhões de dólares, segundo dados divulgados na segunda-feira pela Secretaria de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia. Em um período de 5 dias úteis, as exportações chegaram a 3,966 bilhões e as importações a 3,446 bilhões, ficando a corrente de comércio em 7,412 milhões de dólares, hein? Estamos falando em dólares. A média das exportações da terceira semana de fevereiro ficou em 793 milhões e 200 mil dólares, 5,5% abaixo da média de 839 milhões e 800 mil dólares até a segunda semana. Segundo o Ministério da Economia, a redução ocorreu devido à queda nas exportações de produtos semi-manufaturados e básicos. No mês, as exportações somam 12 bilhões 364 milhões de dólares e as importações 11 bilhões 259 milhões de dólares. Saldo positivo, então, de 1 bilhão e 105 milhões de dólares. Tá bom? Então, dado positivo. Não é? Superávit na balança comercial, isso é importante para a economia. Outra notícia de âmbito nacional agora. PMs do Ceará voltam ao trabalho. Após quase 2 semanas com parte da categoria amotinada, policiais militares do Ceará começaram a voltar ao trabalho na manhã de segunda-feira, dia 2 de março de 2020, ou seja, ontem. O acordo que põe fim à paralisação foi assinado pela manhã no Ministério Público Estadual por representantes dos órgãos públicos cearenses que integram a comissão criada para negociar as reivindicações dos trabalhadores, representantes federais e dos PMs. Com o encerramento do movimento, o Ministério da Defesa já estuda antecipar o fim da operação de garantia da Lei da Ordem, GLO,
que provisoriamente dá às Forças Armadas o poder de atuar como uma força policial, até que as forças públicas de segurança locais tenham condições de restabelecer a ordem. Em nota divulgada, o Ministério informou que a retirada gradativa do efetivo mobilizado pelas Forças Armadas está sendo planejada. Bem, no domingo, inclusive, domingo dia 1º de março de 2020, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, ele usou sua conta no Twitter para manifestar a satisfação com as primeiras notícias sobre o acordo para pôr fim ao movimento, ao qual Moro se referiu como a uma greve, embora a Constituição Federal os proíba de fazer greves, razão pela qual movimentos dessa natureza são legalmente tratados como motins, passíveis de punição. Para convencer os policiais militares a desocuparem as unidades militares, como o 18º Batalhão, e retornarem ao trabalho, a comissão especial, que contou com representantes dos poderes executivo, legislativo e judiciário do Ceará, propuseram uma série de medidas e garantias, como a de que os policiais amotinados não sofrerão sanções sem ter direito a um processo legal, durante o qual receberão o apoio de instituições como o Ministério Público e a OAB, além da Defensoria Pública. O governo estadual se comprometeu a não transferir nenhum policial pelos próximos 60 dias e a rever os processos disciplinares já instaurados. Bem, até o último dia 25, quando a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social parou de divulgar o número de mortes violentas dia a dia, ao menos 175 pessoas tinham sido assassinadas entre 18 e 25 de fevereiro em todo o estado do Ceará, com a maior quantidade de ocorrências concentradas às vésperas da chegada dos militares mobilizados com a GLO e dos agentes da Força Nacional de Segurança Pública. Na terça-feira, dia em que parte dos militares começaram a protestar, foram registrados 5 assassinatos, 2 a mais que na véspera. Já na quarta, dia 19, o número de ocorrências saltou para 29. 29, hein? Na quinta, 20. Dia 20, foram 22. Na sexta, houve o maior número de vítimas, 37. A partir daí, as ocorrências passaram a cair. No sábado, 22. Sábado, dia 22, foram para 34 casos. Domingo, 25 e na segunda-feira, 23 casos. Bem, a informação que nós temos é que foi encerrada a sublevação, o motim lá no Ceará. Agora vamos ver as medidas legais que serão tomadas, para coibir até mesmo que esses eventos aconteçam. Escola Cívico-Militar começa a funcionar em Montanha, gente. Olha que notícia boa, que notícia importante. Eu gostaria que cada município tivesse uma escola ou militar ou cívico-militar. Gostaria mesmo. Começou a funcionar ontem, na segunda-feira, a Escola Cívico-Militar Domingos Martins, em Montanha, a primeira da região norte do estado do Espírito Santo. Os estudantes, assim como seus pais, estavam ansiosos diante da apresentação da aula inaugural. Os alunos não veem a hora de receber as fardas que vão usar durante o ano letivo. Os professores também usarão fardas. A prefeita Iraci Baltar disse que esse é um trabalho em parceria com a Polícia Militar, que era muito esperado pela população da cidade, interessada em mais ordem e disciplina para a juventude. Os trabalhos foram iniciados contemplando 700 matriculados. Ao todo, a escola terá capacidade para 1.000 estudantes do 1º ao 9º ano. A parte pedagógica da escola não muda, segue a Lei de Diretrizes e Bases do Ministério da Educação. Os policiais militares serão incorporados à área disciplinar e organizacional. A prefeita, inclusive, havia visitado in loco modelos de escolas em Teixeira de Freitas, na Bahia, em 2017, e em Anápolis e Goiânia, no estado de Goiás, em 2019. São modelos já consagrados de escolas militares. O município chegou a realizar uma audiência pública
sobre o assunto, além de uma consulta pública online. A adesão popular é ampla a esse modelo de ensino. Tem uma adesão muito grande. Quem é que não quer ver os seus filhos estudando a partir de um local onde há ordem, disciplina, né? Educação mesmo, para valer, comportamento? É verdade, porque não pode ficar ao léu, né? Inclusive tinha uma mãe falando, né? Aqui dentro, horário tem que ser cumprido, tem que ter disciplina. Eu quero que meus filhos cumpram horários, cumpram a disciplina, sejam educados. Hierarquia também, né? Hierarquia. Então, parabéns aí ao município de Montanha por esse modelo adotado, né? Aliás, em Viana também tem o mesmo sistema, só que eu não sei se já foi inaugurada. Bem, agora vamos falar da chuva no Espírito Santo. Está na hora da chuva ou deixar para o final, hein? Não, vamos falar aqui sobre esse acidente que aconteceu em Colatina. Depois eu vou falar da chuva. O motorista de um caminhão teve um problema com um veículo na Avenida das Roseiras, no bairro Jardim Planalto, em Colatina, ontem, segunda-feira. Foi por volta das 9h30, quando o condutor notou que a frenagem do carro não funcionava. Então, ele tomou a decisão de chocar-se com uma árvore a fim de impedir uma tragédia maior, o que poderia acontecer se o caminhão descesse sem controle pela via em declive. O filho do motorista estava com ele e sofreu ferimentos leves. O impacto do veículo na árvore assustou alguns moradores que saíram às ruas para ver o que tinha acontecido. Mas não houve nada grave, né? A não ser o carro. A cabine do carro ficou praticamente toda destruída, né? Deixa eu ver mais aqui. Vou falar da chuva já. Eu quero falar da chuva, mas antes da chuva, deixa eu ver aqui se tem outras notícias, porque aí eu já engato na chuva e vou cortando reto. Deixa eu ver aqui. Vou falar das manchetes de A Tribuna, o jornal impresso A Tribuna de ontem. Vou falar. Depois eu vou falar das chuvas, porque as chuvas realmente foram intensas nos últimos dias no estado do Espírito Santo. Vamos às manchetes do jornal impresso A Tribuna de ontem, segunda-feira, dia 2 de março de 2020. Bolsonaro tem até o dia 22 para escolher reitor da UFES, Universidade Federal do Espírito Santo. Disputam Etel Maciel, Paulo Vargas e Rogério Faleiros. Forças Armadas abrem 2.457 vagas em concursos com salário de até R$ 8.671. Interdição na segunda ponte para obras hoje. Pedágios, multas e ameaças de morte em pontos de prostituição. O que é isso? Pedágios, multas e ameaças de morte em pontos de prostituição? Isso é no Espírito Santo? Deixa eu ver aqui na capa do jornal A Tribuna impresso de ontem. Vamos à explicação dessa manchete. Mercado de sexo na Grande Vitória tem suas próprias leis e é dominado por cafetinas ligadas a traficantes. Valor da infração por atender mal a um cliente pode chegar a R$ 500. Quem não cumpre as exigências pode pagar com a própria vida. Minha nossa, hein? Que mercado negro, hein? Puxa vida, tenebroso. Goleada com brilho das joias de Xerém. Que manchete interessante, hein? Goleada com brilho das joias de Xerém. Marcos Paulo e Evanilson comandam vitória do Flu por 5-1 sobre o Madureira. Marcos Paulo, aqui tem uma legenda de fotografia. Marcos Paulo, entre Iago e Evanilson, comemora o 4º gol do Flu em cima do Madureira. O Fluminense, então, goleou 5-1 sobre o Madureira. Outra notícia. Promoções e mimos para o Dia Internacional das Mulheres. Rita, Renata e Letícia ensinam maquiagem.
É uma legenda de fotografia, hein? Gilmar Ferreira, olha, eu gostei do comentário do Gilmar Ferreira. Ele sempre escreve em A Tribuna sobre esporte. Olha só o que ele escreveu. No Campeonato Carioca, existem 2 times bem preparados. O A e o B do Flamengo. Essa foi boa. Há pouco tempo estavam dizendo que não tinham mais onde colocar títulos na camisa do Flamengo e que iriam colocar campeão de tudo na camisa do Flamengo. Campeão de, aí, reticências, tudo. Campeão de tudo. Agora vem o Gilmar Ferreira e diz: no Campeonato Carioca existem 2 times bem preparados. O A e o B do Flamengo. Meu Deus do céu. Tá certo. Então, agora vamos a mais notícias. A mais notícias. Não é más notícias. Tem algumas que são más, mas mais notícias. Deixa eu ver aqui sobre o coronavírus. Eu tenho notícias do coronavírus. Eu acho que eu vou falar essa notícia para vocês. Mas antes da notícia do coronavírus, vamos falar do imposto de renda, porque também é uma notícia importante, não é? Todos nós temos que declarar o imposto de renda, então começou na segunda-feira o período de declarações do imposto de renda. O prazo para a entrega da declaração do imposto de renda à pessoa física começou na segunda-feira, ontem, dia 2 de março de 2020. Vai terminar no dia 30 de abril, hein? As pessoas que entregam a declaração no início do prazo têm prioridade para receber a restituição, caso não a preencham com erros e omissões. Na mesma situação estão incluídas pessoas com mais de 60 anos, portadoras de moléstia grave ou com deficiência física ou mental. Neste ano, cerca de 32 milhões de contribuintes devem prestar contas ao fisco. A multa por atraso de entrega é estipulada em 1% ao mês, calendário até 20%. O valor mínimo é R$ 165,74. As novidades para a entrega da declaração neste ano estão disponíveis na página da Receita. Então, entre lá na página da Receita para você saber. Começou o prazo, se você puder fazer logo, né? Quem puder fazer primeiro vai receber também primeiro as restituições, né? É verdade. Se declarar tudo certinho, sem nenhum problema, né? Prorrogado, deixa eu ver aqui, prorrogada. A medida provisória de auxílio para pescador. Olha essa notícia aí. Atenção, pescador, dinheiro para vocês. A medida provisória número 908, de 28 de novembro de 2019, que instituiu o auxílio emergencial financeiro para pescadores artesanais inscritos e ativos no Registro Geral da Atividade Pesqueira, afetados pelas manchas de óleo que atingiram o litoral de vários estados no país, teve sua vigência prorrogada por mais 2 meses, hein? O ato do presidente da mesa do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, foi publicado no Diário Oficial de segunda-feira. O auxílio emergencial beneficia pescadores que atuam nos 9 estados do Nordeste, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, locais atingidos pelo vazamento de óleo. A primeira parcela, de R$ 998, foi paga em dezembro. Esse benefício não interfere no recebimento do seguro-defeso, que é recebido pelos profissionais na época em que é proibida a pesca para garantir a reprodução dos peixes. O pagamento segue o calendário dos saques dos benefícios sociais, de acordo com o final do número da identificação social, NIS, do beneficiário. Então, olha aí, pescador, você que foi atingido pelas manchas de óleo, tem mais um tempo para receber o auxílio aí, mais 60 dias. Deixa eu ver, a posse do presidente do Uruguai foi muito comentada, hein? Luiz Alberto Lacalle Pou promete governo incansável no Uruguai. No domingo, após receber a faixa presidencial, Luiz Alberto Lacalle Pou, de 46 anos, assumiu formalmente o cargo de presidente do Uruguai. Em pronunciamento na Praça Independência, diante de milhares de uruguaios,
Lacaille Pou disse emocionado que fará um governo incansável e agradeceu aos presidentes de outras nações pela presença na cerimônia de posse. O presidente brasileiro Jair Bolsonaro esteve presente na cerimônia, que contou com a participação de outras autoridades, como o rei da Espanha, Felipe VI, e os presidentes do Chile, Sebastián Piñera, do Paraguai, Mário Abdo Benítez, e da Colômbia, Iván Duque. Na noite de domingo, Bolsonaro participou de um jantar oferecido pelo embaixador do Brasil no Uruguai. De lá, ainda na noite, retornou ao Brasil. Deixa eu ver se tem mais notícia aqui. Eu gostaria de falar também sobre o coronavírus, gente. Eu sei que é um assunto que está toda hora na mídia, mas é importante falar. O coronavírus, ele ainda não tem uma vacina que extirpe esse mal do meio da humanidade. Então temos que continuar falando. O coronavírus faz tênis de mesa paralímpico abrir mão de torneio, hein? Os mesatenistas brasileiros oficializaram no domingo, dia 1º de março de 2020, a desistência de participar do Aberto Costa Brava, competição fator 40, mais alto, do Circuito Mundial Paralímpico de Tênis de Mesa em Platiadaro, na Espanha. Na última sexta-feira, a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa reuniu os atletas, deixando a decisão de disputar o torneio a cargo de cada competidor. Então, os competidores, né, acharam por bem sair fora, né, abrir mão do torneio. Para evitar o contágio, evitar problemas nas viagens. São muitos procedimentos que têm que ser tomados também, né? Então, vamos ver. Vamos ver quando é que vão conseguir a vacina para mais esse mal que atinge a humanidade, né? Esse tal de coronavírus que vem se expandindo pelo mundo. Olha, eu acessei o Corpo de Bombeiros, o site, mais precisamente o Twitter do Corpo de Bombeiros, e lá estava, isso eu acessei, estava lá, na segunda-feira eu acessei, segunda-feira ontem, acessei e estava lá, ó, previsão de chuvas, equipes de monitoramento que atuam em nível federal, Senad, Inmet, CPRM, CPTEC e Semadem indicam fortes possibilidades de chuvas para o período até 6 de março. 6 de março é sexta-feira, mas depois eu vi outras previsões dizendo que era até quarta. Então, essa questão de previsão de tempo a gente tem que observar a cada momento, né? Hoje pode ser uma coisa, amanhã já pode mudar, então é uma questão muito difícil. Agora vamos falar das chuvas, né? Vamos falar das chuvas, porque chegou o momento da gente falar um pouquinho dessas chuvas que atingiram o estado do Espírito Santo. Nosso estado foi atingido drasticamente pelas chuvas. Eu tenho que falar sobre isso, né? Não posso deixar de comentar esse assunto. Vamos lá, então. Por onde eu começo? Não sei nem por onde eu começo, porque é uma situação que atingiu vários municípios do estado do Espírito Santo. Olha, é um quadro desolador, aliás, em vários municípios. Né? A Vargem Alta, por exemplo, eu vi vídeos de Vargem Alta. A cidade já foi atingida em janeiro por fortes chuvas. De novo, teve as suas ruas alagadas. E Conha também, moradores super preocupados, porque já foram drasticamente atingidos em janeiro, estão naquele período de tentar recuperar-se e novamente, né, município atingido, né, pela chuva. Viana, agora Grande Vitória, Viana, gente, minha Nossa Senhora, muitos alagamentos em Viana. Cariacica pode ter sido mais atingido, não sei se foi, mas foi um dos mais atingidos. Principalmente o bairro Vila Rica, hein? Né? Alagamento de casas, de lojas do comércio, de Cariacica. Teve uma loja de doces em Cariacica, eu vi uma reportagem de um proprietário de uma loja de doces em Cariacica, que disse que
em poucos minutos a loja foi alagada. Não teve nem tempo de retirar nada. E muitas mercadorias se perderam. Ele calculou, esse proprietário de uma loja de doces em Cariacica, e calculou prejuízo de 500 mil, gente, em mercadorias. Minha nossa, hein? E inclusive um salão de beleza também calculou prejuízo de 200 mil. São cifras muito altas, hein? Para um dia só de chuva. Porque esses cálculos aqui é só das chuvas de domingo para segunda-feira. Minha nossa, hein? E eu vi a cena também de um ônibus alagado. Minha nossa, hein? Os passageiros que estavam dentro daquele ônibus passaram um sufoco, né? Passaram um sufoco, eu vou te contar, hein? Não dá nem para mensurar qual grau de estresse, ansiedade que eles tiveram ali dentro daquele ônibus. O ônibus foi enchendo, o ônibus do Transcol foi enchendo de água. Houve até quem filmasse, mas tem sempre alguém que fica mais tranquilo. Mas há pessoas que têm completo pavor de um alagamento, medo de morrer, né? Muitos tiveram mesmo medo de morrer. Então teve um ônibus aí em que os passageiros não tiveram o que fazer. Não poderiam sair porque as ruas estavam alagadas. E o ônibus estava também sendo alagado, já estava pelo meio já alagado. Então é uma situação muito difícil. E como eu já disse para vocês, o bairro Vila Rica, por onde passa o rio Formato, foi um dos mais atingidos. Realmente não é fácil, né? Questão de chuvas na Grande Vitória, sempre que chove, alaga. Eu morei em Vila Velha, de vez em quando eu estou em Vila Velha, considero Vila Velha minha segunda cidade, porque eu falo aqui de Colatina, que é a cidade onde eu moro atualmente. Mas já morei em Vila Velha. Então, Vila Velha, quando eu era criança, também tinha alagamentos. Tinha alagamento na região central, na região dos bairros da antiga Toca, região aí do Jockey Club, essa área todinha de Divino Espírito Santo, havia também alagamentos. Então já é algo histórico, né? Algo que já vem acontecendo há muito tempo. Agora, com o passar dos tempos, houve a construção em muitas outras áreas e, com isso, há um desastre maior. Porque antes, quando eu era criança, muitas áreas se alagavam, né, mas não tinha construção, não tinha residência em cima. Com a chegada dos povos da zona rural para a grande cidade, essa migração da zona rural para a zona urbana, então hoje o estrago é bem maior, né? Em Colatina também o rio subiu, o Rio Doce, que é o principal de Colatina, o Rio Santa Maria também ganhou um bom volume de água, e em Colatina foi mais por causa das chuvas que se precipitaram em Minas Gerais, porque chove em Minas, desde que seja próximo das cabeceiras do Rio Doce, a água vem para cá, né? Se for na bacia do Rio Doce, a água, né, inevitavelmente vem para cá. Então aumentou um pouco o nível do Rio Doce em Colatina e também do Rio Santa Maria. Deixa eu ver outra notícia. O que eu posso falar mais sobre a chuva, gente? Houve uma morte, inclusive, em Cariacica. Uma morte. Então, essa chuva já tem um saldo de perda humana. Porque às vezes a gente fala, perdas materiais a gente recompõe, a gente adquire de novo os produtos perdidos, equipamentos, objetos. Agora, houve uma perda humana em Cariacica. O senhor foi ajudar outras pessoas, de repente ele acabou afogando-se. Então, uma vítima letal por causa das chuvas dos últimos dias na Grande Vitória, no caso mais específico em Cariacica. Não é fácil, né, gente?
Houve problemas aqui no norte do estado também, além de Colatina, outros municípios também tiveram problemas com as chuvas. Alguns mais, outros menos, né? A gente tem que saber que cada município tem suas peculiaridades. Tem municípios de montanhas, tem municípios de topografia baixa, como é Linhares. E aqui no caso foi Pancas. Pancas teve um problema sério também com as chuvas. Inclusive, as aulas foram suspensas ontem. A estrada entre Pancas e Colatina ficou interditada, totalmente alagada. As chuvas começaram às 21 horas de domingo em Pancas, aqui no norte do estado do Espírito Santo, no noroeste, e é algo que a gente tem que registrar para vocês ficarem sabendo que a chuva não é só no sul, porque no sul também houve vários problemas, mas aqui no norte também houve, inclusive em Colatina, mais especificamente aqui em Colatina, no norte, noroeste, né? O bairro Novo Horizonte teve problemas com casas inundadas, numa área dita como de invasão. É uma área onde as águas da BR-259, as águas quando são em grande quantidade, águas das chuvas, águas pluviais, quando são em grande quantidade, elas descem para esse conjunto aí de casas e houve, então, invasão de residências, de imóveis no bairro Novo Horizonte, nesse local que já foi no passado tido como invasão. Não é fácil, gente. Eu sei que tem um problema ali que tem que ser resolvido para drenar essa água. Agora, não sei quando é que vão resolver esse problema. É um problema que tem que se sentar numa mesa, sentar à mesa, né? Sentar na mesa não, sentar à mesa e discutir e chegar a uma solução, mas o mais rápido possível para evitar que novos alagamentos aconteçam. Então isso aí tem que ser feito. Chuvas em vários municípios, Vila Velha, Cariacica, Viana, na Grande Vitória foram os mais atingidos. Pois é, e aí tem o norte aqui, Pancas também bastante atingido, Colatina, o bairro Novo Horizonte. Bem, aqui tem uma notícia de Meaípe, é uma praia lá de Guarapari. Foi encontrado em Meaípe um tubarão, gente, minha nossa! Um tubarão de 80 quilos foi pescado em Meaípe, já pensou? Você está numa praia, está lá em Meaípe, de repente, ficar de frente com um tubarão de 80 quilos, hein? Minha nossa! E em Linhares, uma notícia curta aqui para você, em Linhares, o CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS de Linhares, no bairro Interlagos, ele foi arrombado, minha nossa. Inclusive ontem o atendimento era parcial, porque foi arrombado o CRAS de Linhares e levaram, surrupiaram o computador com todos os dados lá. Gente, os malfeitores agem em todos os locais, não tem jeito não. É uma questão muito difícil da gente entender a cabeça desses malandros, desses marginais, dos malfeitores, que só fazem mal à própria sociedade, porque o CRAS é assistência social, gente. Pessoas com mais fragilidade, o atendimento à classe mais prejudicada da sociedade, e os bandidos não querem saber disso. Até um órgão que atende a camada mais frágil da sociedade, eles invadem e levam os equipamentos. Olha, e ontem estava prevista a visita, não sei se hoje também, mas a visita do secretário nacional de Defesa Civil ao Espírito Santo. Ontem estava prevista a visita, eu não sei, eu não peguei a agenda do secretário, mas o coronel Wagner, que é o homem da comunicação do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo, ele informou
que seria feita uma análise das chuvas passadas. Agora, certamente vão fazer, né, um levantamento das chuvas atuais também, né? O secretário nacional de Defesa Civil, né, foi enviado pelo presidente Bolsonaro para fazer esse trabalho aqui no Espírito Santo e se depara, quando se está fazendo o levantamento das chuvas do mês de janeiro, aí tem outro trabalho para fazer, que é um levantamento dos prejuízos causados pelas chuvas atuais. Não é fácil, né? Pois é. E falar em governo federal, já que a Secretaria de Defesa Civil do governo federal está presente, o governo federal também vai enviar material para a saúde do Espírito Santo, a fim de que o exame para detectar o coronavírus seja feito aqui mesmo, no estado, porque o exame é feito na Fiocruz, no Rio de Janeiro. Quando há um caso suspeito no Espírito Santo, o exame é feito, é enviado, material é coletado e enviado para a Fiocruz, no Rio de Janeiro. O governo federal vai, então, resolver esse problema para que o próprio estado do Espírito Santo resolva aqui mesmo quando houver suspeita de coronavírus. Né? O Espírito Santo atualmente só tem um caso suspeito, porque os outros, tinha 5, mais outros 5, eles foram descartados. Então só tem um caso suspeito no Espírito Santo. Em nível de Brasil, são 2 casos confirmados, 2 cidadãos de São Paulo que estiveram na Itália, porque Itália, o vírus está circulando na Itália. No Brasil, não está circulando o vírus, mas na Itália, sim. A Itália tem vários mortos, vários casos também da doença registrados. Então, 2 casos confirmados de pessoas com coronavírus no Brasil. Era um só, agora tem 2, são do estado de São Paulo, né? E eles estiveram na Itália. No Brasil, tem 200, no Brasil todo, tem 250 suspeitos. Olha, e aquele caso da Ana Paula Braga, hein? Essa moça, Ana Paula Braga, que foi morta por 2 capixabas nos Estados Unidos, hein? Que caso rumoroso, hein? Minha nossa! Essa jovem foi para os Estados Unidos ganhar a vida, estava trabalhando, me parece que com aplicativo, de repente, não sei o que aconteceu lá em Los Angeles, onde ela estava, e ela conheceu esses 2 jovens capixabas, e agora é um mistério o caso, porque esses 2 jovens acabaram eliminando essa moça, matando-a. E o corpo não apareceu até o fechamento deste web jornal do Paulo Maciel, desta terça-feira, dia 3 de março de 2020, eu não tinha notícia de descoberta do corpo, então o corpo não apareceu. E a mãe da menina, da vítima, está realmente, né, inconformada e pedindo ajuda. E como é que você pode ter ajuda se o corpo ainda não foi encontrado? Né? Ajuda para traslado do corpo, né, para o Brasil. É uma situação muito difícil, hein? E os 2 jovens estão então detidos, os 2 capixabas, e parece que havia envolvimento com entorpecentes também. Gente, não é fácil. Eles fugiram dos Estados Unidos porque eles disseram, parece que numa gravação dessas redes sociais aí, eles disseram que não queriam passar o resto da vida na cadeia. Porque nos Estados Unidos as leis são rígidas. Lá se cumpre mesmo. Fica o resto da vida na cadeia. Aqui nós temos umas leis permissivas, tanto é que, né, tem pessoas que praticam crime em outros países, vêm para cá, como aconteceu no passado aí. Tem gente que roubou o trem lá no Reino Unido, na Inglaterra, veio para cá viver a vida aqui. Outros que praticaram terrorismo na Itália vieram viver a vida aqui. Então, tem que mudar essa lei, gente. Será que esses parlamentares, que são eles que tratam da legislação, não conseguem ter um consenso para fazer uma lei que seja respeitada, como, por exemplo, a dos Estados Unidos? Minha nossa!
É difícil, né? Difícil a gente entender essa situação. Olha, falar em lei, crime, em São Paulo, até travestis estavam assaltando durante o período carnavalesco, hein? Período de carnaval que terminou nos últimos dias, porque teve carnaval até no último fim de semana. Sábado e domingo aí teve carnaval aqui no Espírito Santo, São Paulo, no Rio, no Nordeste. Olha, o carnaval em São Paulo, as travestis, muitas delas envolvidas com crime, roubando em São Paulo, assaltando. Nos blocos, inclusive, nos blocos de carnaval, muitos furtos. E também o envolvimento com entorpecentes. É sempre o narcótico envolvido. Não é fácil, é algo que a gente não gostaria de falar, gostaria de um dia dizer, acabou, ninguém está usando mais esse tipo de veneno, mas não, as pessoas continuam, infelizmente. E ainda sobre a chuva, olha, em Alfredo Chaves também teve problema com a chuva, eu não falei Alfredo Chaves ainda, né? Aqui no Espírito Santo, o município de Alfredo Chaves teve problema. A BR-101, em direção a BR-262, ficou com engarrafamento enorme, a BR-101, e a 262 também, né? Lá no entroncamento entre as duas vias federais. Mimoso do Sul, o rio subiu 3 metros, hein? Vila Velha também, foi várias vias alagadas, minha nossa. Então, não dá nem para falar todos os casos de municípios atingidos por essas chuvas dos últimos dias. E ela prossegue pelo menos até quarta-feira. Quer dizer, eu vi uma previsão do Corpo de Bombeiros falando até sexta, dia 6. Mas depois eu ouvi uma outra previsão falando até quarta, amanhã. Então, é bom que você que sofre com as chuvas, procure verificar sempre os institutos de meteorologia, acompanhar as entrevistas do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil, para saber. Na sua cidade também, a Defesa Civil da sua cidade, tá bom? Agora, uma notícia aqui para a gente relaxar um pouco. Na Índia, a Índia é o segundo país mais habitado do mundo. Mais de 1 bilhão de pessoas. Já pensou? 1 bilhão, mais de 1 bilhão de pessoas. Na Índia, estão utilizando ônibus velhos, transformando-os em sanitários, banheiros para mulheres. Eles colocam aqueles ônibus antigos, adaptam e transformam em sanitários, banheiros nas cidades. E os empresários que estão fazendo isso com autorização do governo. O primeiro-ministro incentiva essa iniciativa. Então, os empresários estão adorando a ideia e adaptando os ônibus antigos, aí ficam bonitos, se transformam em belos banheiros, com aquelas toaletes bonitas. Enquanto a gente fala de banheiros femininos na Índia, na Argentina houve aí nos últimos dias feministas, gente, fazendo manifestações pelo aborto. Minha Nossa Senhora. Elas estão equivocadas, pelo amor de Deus, lamentável que isso aconteça. No México também, as mulheres que perderam a noção da vida, do que é a espiritualidade, do que é a vida que elas geram dentro dela. Até manifestações violentas no México, tinha mulheres encapuzadas. Meu Deus do céu, aonde vai parar? É picardia a gente ver uma mulher numa situação dessa no meio da rua. Não é próprio da parte feminina fazer isso, gente. Não é. A mulher devia, foi feita para ser mãe, foi feita para gerar uma pessoa dentro dela. Todos nós viemos de uma mulher. Devia ter mais compostura, lutar pela vida e não pelo aborto, como essas manifestações aqui no México e na Argentina. Olha, para a gente encerrar aqui, nosso web jornal do Paulo Maciel, desta terça-feira, 3 de março de 2020, é uma notícia que eu captei no programa, deixa eu ver onde foi, A Tarde é Sua, na Rede TV. Um jornalista do SBT, ele foi afastado do trabalho, está se recuperando em casa,
suspeito de estar com o coronavírus. É suspeito, gente, ainda não tem o exame pronto. Então, um jornalista do SBT foi afastado do trabalho e está recebendo tratamento suspeito do coronavírus. Ele tem 12 anos de casa, 12 anos que está trabalhando na emissora do empresário e animador Silvio Santos. Está trabalhando 12 anos. Só que não foi divulgado o nome desse jornalista com 12 anos de casa e que foi afastado do trabalho por suspeita do coronavírus. Não foi divulgado o nome. Mas vamos esperar que não seja, né? Porque os exames ainda estão sendo realizados. Vamos esperar que não seja, porque a gente não deseja que ninguém tenha uma doença grave. Vamos aguardar, mas o jornalista do SBT está em casa fazendo tratamentos, devidos tratamentos, suspeito de coronavírus. Chegamos ao final do Web Jornal do Paulo Maciel, edição desta terça-feira, 3 de março de 2020. Shalom Adonai é uma expressão em hebraico que significa a paz do Senhor. El Shaddai, outra expressão hebraica que significa Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente. Ele proverá, acredite, creia, tenha fé. E do aramaico temos a expressão Maranatá, vem Senhor, vinde Senhor Jesus. Olha aqui Jesus que faz parte da Santíssima Trindade, o Deus Uno e Trino. 3 pessoas numa só formando uma única divindade. É o mistério da Santíssima Trindade. Creia que Jesus é Deus, arrependa-se dos seus pecados, peça perdão, e quando ele voltar no Maranatá, vinde Senhor Jesus, ele vai julgar a mim e a você, e a nossa esperança é de que Jesus nos absolva e nos leve para a vida eterna, onde viveremos como anjos. Viveremos junto com Maria Santíssima, todos os anjos, São José também, todos os santos, São Paulo apóstolo, São Pedro, São João, São Tomé, São Tiago. Viveremos em perfeita harmonia, numa felicidade plena, louvando a Deus, a divindade, o Criador de todo o universo. Shalom, a paz para todos.